Um terremoto de escala Richter 5,3 ocorreu hoje aqui em Portugal, dia 26, às 5h11 da manhã. E esse foi o maior terremoto desde 1969. Foi possível sentir ele até na Espanha e no Marrocos. Graças a Deus, nenhuma vítima e nenhum dano significativo foram registrados, segundo a Polícia Civil, que segue avaliando as estruturas dos edifícios, avaliando a cidade, para ver se algo está comprometido e assim possa evitar uma possível consequência de um desastre após o evento. Mas vamos explorar um pouco melhor sobre o que aconteceu, sobre a possibilidade de acontecer novos eventos, se é comum ou não acontecer isso aqui em Portugal. Vamos debater também sobre casos que ocorreram e vamos entender melhor como surgem os terremotos. Saudações exploradores, bem-vindo mais uma vez ao canal Ciência e Fé, uma jornada descoberta aqui na Randa. Gabriel Rocha. Vamos falar um pouco sobre a formação dos terremotos. Bom, o terremoto mais comum ocorre devido à movimentação das placas tectônicas. A Terra é formada por várias placas tectônicas que flutuam sobre o manto. Essas placas estão constantemente em movimento. No movimento chamado transformante, duas placas tectônicas deslizam lateralmente em relação à outra, ao longo de uma falha, podendo resultar em fortes tremores. Outro movimento também que conhecemos é quando as placas se chocam uma contra a outra. Essa colisão faz com que ela consiga subir, formando assim as maiores montanhas que conhecemos. Por exemplo, toda a cadeia de montanha do Himalaia, a cadeia dos Andes, dos Alpes. Isso é consequência dessa colisão. Por exemplo, o Monte Everest é consequência do choque de placas tectônicas. Terremotos em Portugal não é algo incomum devido à proximidade com o limite da placa tectônica Euroásia, apesar de não ser tão frequente ou ter níveis muito elevados quando ocorrem. Mas isso não quer dizer que não ocorra ou que não seja em larga escala. Portugal já teve 3 grandes terremotos ao longo da sua história. O pior dele em 1775, que foi o mais devastador de toda a Europa. Esse evento catastrófico ocorreu na manhã do 1º de novembro de 1755, no dia de Todos os Santos, uma data festiva em Portugal. Estima-se que o terremoto tenha tido magnitude entre 8,5 e 9,0 na escala Richter, chamados de megaterremotos, os mais altos possíveis. Durou cerca de 6 minutos, o que foi suficiente para destruir Lisboa. Cerca de 85% dos edifícios em Lisboa foram danificados ou destruídos. Com a destruição, as pessoas que sobreviveram correram para as margens do rio Tejo para evitarem serem soterradas e foram pegos por enormes tsunamis. Estima-se que entre 30 mil e 60 mil pessoas tenham morrido com o resultado do terremoto, tsunamis e incêndios subsequentes. Após o desastre, o Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, liderou os esforços de reconstrução de Lisboa e, sob sua direção, a cidade foi reconstruída. Isso custeado pelo ouro explorado pelo Brasil. O Brasil fornecia moeda suficiente para que a cidade fosse reconstruída. Outra famosa foi em 1531. Estima-se que foi em torno de 7,7 na escala Richter, causando a morte de cerca de 30 mil pessoas. Muitas construções foram destruídas e o evento contribuiu para a mudança do curso do rio Tejo. Mas quais são os perigos de um terremoto hoje em Portugal? Bom, há que se pensar que após o Marquês de Pombal reconstruir Portugal, todos os edifícios já foram construídos planejando suportar possíveis terremotos. Hoje, já passaram mais de 200 anos, novos edifícios são construídos e todos eles têm estruturas, são construídos pensando nesse suporte a terremotos. Além disso, as autoridades têm informações suficientes para instruir a população para como se portar, o que fazer, quais são as atividades necessárias para fazer em caso tenha um terremoto, e também os sistemas de alertas, como por exemplo o alerta de tsunami. Se você andar aqui por Portugal, vai ser comum ver placas indicando zona de risco de tsunami e qual caminho deve seguir
até chegar a uma zona que seja livre. Obviamente, isso não quer dizer que estamos 100% seguros. Quer dizer que sim, existe uma infraestrutura preparada para suportar certos tipos de tremores e, obviamente, se for em escala muito alta durante muito tempo, ainda assim teriam consequências graves, mas se tenta diminuir o máximo possível esse risco. Aqui atrás vocês podem ver a construção do Carmo, que se mantém até hoje, hoje é um museu, e é um exemplo de como ficou, era uma igreja, a Igreja do Carmo, e hoje ela se encontra dessa maneira, não foi reconstruída, e pronto, está livre para sua visitação.